juntinho aí nas próximas praticamente 2 horas. Daniel, por favor, pode passar. Uma pergunta, todos estão vendo o slide? Isso é importante. Se alguém não tiver, por favor, escreva aqui no chat que a gente vai orientando como disponibilizar, tá bom? Porque às vezes eu sei que é uma plataforma não muito visual, então qualquer dúvida a gente vai orientando aqui, tá certo? Bom, então nossa agenda do dia, a gente tá aí 2 minutinhos atrasados, mas a gente teve esse primeiro momento de boas-vindas. Em seguida, então, eu vou compartilhar junto com 3 colegas o histórico, né, da elaboração dos planos ambientais, o plano de recursos hídricos, o plano do verde, o plano de educação ambiental, mostrar para vocês que momento que a gente se encontra e os principais programas que a gente quer mostrar para vocês aí, o andamento e também entender quais são as prioridades da região para a gente seguir aí nos próximos anos, tá bom? A gente vai fazer uma consulta guiada depois com vocês, por meio de um formulário, a gente vai mandar o link, isso acontece por volta das 10, 10h20. É um formulário e a gente vai preenchendo juntos, porque dali a gente vai tirar informações que vão subsidiar a elaboração e a revisão desses planos. Em seguida, a gente tem um espaço de 20 minutos. Se não for suficiente, a gente estica esse prazo e segue um pouco mais, um tempinho juntos, tá certo? O ideal é a gente esclarecer, dirimir todas as dúvidas, pegar todas as contribuições de vocês. É um momento muito rico também. Então, se a gente precisar estender um pouquinho, caso vocês possam, a gente segue. E por fim, a gente faz o encerramento, então. Tá joia? Tudo certo? Podemos seguir? Então, vamos lá, por favor. Bom, então, como que a gente tem feito na Secretaria do Verde a elaboração do nosso planejamento ambiental? Geralmente, ele é composto por 3 etapas. A primeira, a gente tem uma leitura técnica. Essa leitura técnica, ela não é só da Secretaria do Verde, ela também é uma leitura que envolve outras secretarias. A gente tem Sanasa, Habitação, Defesa Civil, Planejamento, Esportes, enfim. Então, a gente tem até vários colegas aqui, dos quais eu agradeço mais uma vez por estarem conosco nessa oficina. Estou vendo aqui o Gustavo, como sempre. Obrigada, Gustavo. E aí, então, a gente estabelece esse grupo técnico que envolve diversas secretarias por meio de uma portaria. E a partir disso a gente define, então, um roteiro metodológico, qual que vai ser o caminho que a gente vai seguir para avaliar e olhar para os planos ambientais. E também a gente já conseguiu avançar num relatório que a gente chama de relatório situacional. O que é? É a gente entender que aqueles planos que foram feitos, e aí vocês vão, mais para frente vai ficar um pouquinho mais claro para quem não participou desses planos à época, a gente entender onde a gente está hoje em relação aos 3 planos, o que foi feito até então e já olhando um pouquinho para o que a gente quer para daqui a 5 anos. Os 3 planos, eles têm um horizonte de 10 anos de planejamento, né, e de implementação. Então, a gente está exatamente no meio do caminho. E esse relatório estacional, que está disponível, inclusive, no site da Prefeitura, depois vou pedir aqui para o pessoal da Secretaria colocando os links, vocês já podem olhar, baixar e ter uma compreensão maior, porque não são todas as informações que a gente trouxe hoje aqui para vocês, porque não vai dar tempo. E nem é o foco do que a gente quer conversar com vocês, mas lá tem as informações sobre o cumprimento de cada um dos planos. Bom, então essa é uma parte mais técnica, um olhar mais interno. E aí a gente tem uma segunda etapa, que é justamente a leitura comunitária, que é o que a gente está fazendo aqui hoje com vocês, mas que não se iniciou hoje, né? Ela já vem de uma construção com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, o CONDEMA. A gente fez 8 reuniões desde março do ano passado, construindo com a Câmara Técnica de Planejamento do CONDEMA como se daria esse processo, principalmente participativo, né? Então, a gente construiu com eles a ideia de como poderia ser, validamos, inclusive, o calendário, e aí a gente estabeleceu, então, as oficinas comunitárias, e a gente está hoje na 5ª oficina, é a penúltima. Importante dizer que a gente fez as oficinas por bacia hidrográfica, né, é a unidade de planejamento territorial que mais se adequa aqui ao planejamento ambiental, e a gente utilizou dos espaços das intersetoriais, né, e hoje a gente está na intersetorial sudoeste, região sudoeste, do qual eu agradeço o pessoal da intersetorial por ter disponibilizado esse espaço para a gente, já de mobilização, um espaço já de comunicação, que vocês têm, se eu não me engano, não sei se o de vocês, acho que é mensalmente,
o E15 mensalmente. A Ana tá... Obrigada, viu, Ana? E que pra gente é muito importante, né? Já está num espaço que esses encontros acontecem. Bom, e aí então o terceiro momento é quando a gente consolida a leitura técnica mais a leitura comunitária, fecha toda essa compreensão e finaliza em um plano de ação com programas, indicadores todos revisados e leva para uma consulta com uma audiência final, tá certo? Então, esse é o caminho e o processo que a gente está fazendo para a revisão dos planos. Pessoal, a Letícia escreveu aqui que não está conseguindo ver o slide. Alguém pode orientá-la aqui no chat, por favor? Enquanto isso, por favor, Daniel, passa o próximo. Bom, então qual que é o nosso objetivo hoje, né? Estabelecer esse espaço de diálogo, trazer para vocês, resgatar um pouquinho do histórico dos planos e dos principais programas e também fazer como se fosse também uma prestação de contas. Acho que a gente está aqui para mostrar o que avançou, o que não avançou, as nossas dificuldades também, as oportunidades que a gente teve em alguns programas dos planos ambientais que a gente conseguiu avançar, mas coletar as contribuições de vocês e percepções da população, principalmente sobre 3 aspectos, né? O primeiro, ele é referente à comunicação. Então, como que a gente tem se comunicado com a população? Esses planos são conhecidos? Esses programas são conhecidos? A gente está fazendo uma divulgação legal ou não está? Onde a gente precisa aprimorar? Então, os canais de comunicação que a gente usa estão sendo adequados ou não? Porque a gente quer que tudo isso chegue à população. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é a gente entender aí, principalmente pelos moradores da região ou para quem está no território diariamente, né, como que a gente pode priorizar os programas. Vocês vão ver que são muitos e que a gente, óbvio, não tem energia, tempo, recurso para conseguir atender a todos como a gente gostaria. Então, a priorização é sempre fundamental para que a gente possa jogar os nossos esforços lá. E o terceiro são as propostas para revisão específicas do plano e como que a gente pode seguir aí para os próximos anos, tá bom? Então, vamos lá. Pode seguir, Daniel. Então, resgatando aqui um pouquinho do histórico, a gente iniciou esse planejamento ambiental para a cidade lá em 2014, com a elaboração do Plano Municipal do Verde, do Plano de Recursos Hídricos e do Plano Municipal de Educação Ambiental. Esses planos, principalmente do Verde e de Recursos Hídricos, eles foram consolidados e finalizados em julho de 2016 e foram instituídos por um decreto municipal. Na época, a gente também fez diversas oficinas para bacia hidrográfica, fez consulta pública, finalizou em audiência e consolidou o plano que foi instituído por decreto. Em 2017, o Plano Municipal de Educação Ambiental foi finalizado e, diferentemente, ele foi instituído por uma lei municipal. E aí é interessante, como eu disse, que esses planos eles têm esse horizonte de 10 anos, então eles teriam para ser concluídos até 2026, e no meio do caminho a gente estabeleceu esse momento de revisão, o que é bastante raro, inclusive, a gente vê isso dentro do planejamento, né? Ter esse momento para parar e falar, os caminhos que a gente traçou há 5 anos estão corretos? Eu estou conseguindo avançar? Não estou? Quais são os meus entraves, né? Olhar para isso e, se for o caso, repensar as nossas rotas, aí, os nossos trajetos. E esses 3 planos, eles foram consolidados dentro da Política Municipal de Meio Ambiente, que é uma lei complementar que foi instituída em 2020, como instrumentos da gestão ambiental, né? Então, os planos, eles trazem não só um diagnóstico do nosso território, cujas todas as informações, inclusive, estão disponíveis, né, para a população. A gente tem um portal, depois também vou pedir para o pessoal colocar aqui, que é o Geoambiental, que tem todas as nascentes, áreas verdes, tudo que a gente utiliza no nosso dia a dia para subsidiar as nossas decisões, para fazer as análises ambientais e tal, estão disponíveis dentro do Geoambiental, que é um portal, que é mais um instrumento também de gestão da nossa política ambiental, certo? Então, pode passar, por favor. Bom, vamos lá. Então, só para lembrar um pouquinho sobre o objetivo do Plano Municipal do Verde,
Ele tem como objetivo assegurar a qualidade, quantidade e distribuição das nossas áreas verdes, garantindo tanto as funções sociais, que são aqueles usos pela comunidade das áreas verdes, os parques, as praças, os nossos bosques públicos, mas também aquelas áreas verdes que têm a função mais ecológica, que são as áreas voltadas para a conservação da biodiversidade, voltada para abrigo de fauna, para manutenção dos recursos naturais, né? Principalmente os fragmentos de florestas. Tudo isso para a gente visar não só uma melhoria da nossa qualidade dos ecossistemas, né, que a gente tem em Campinas, mas também da vida da população, né, que é indissociável. O Plano do Verde ele ainda trouxe 20 programas, né, e a gente vai falar sobre alguns deles depois com destaque. Pode passar, por favor. O Plano de Recursos Hídricos, ele também teve como objetivo assegurar a quantidade e a qualidade, mas agora voltado para os nossos recursos hídricos, né, para a água, valorizando as potencialidades e reduzindo a nossa vulnerabilidade hídrica do município. O Plano de Recursos Hídricos, ele teve 7 programas e também a gente vai destacar alguns aqui hoje. Pode passar, por favor. E o Plano de Educação Ambiental, ele já veio com o foco e o objetivo da gente ligar, conectar quais são os atores sociais que hoje fazem educação ambiental em Campinas, né? E conectá-los para que a gente possa ter uma rede mesmo de comunicação, de ações, de atividades que acontecem e de uma forma mais lógica e integrada, né? Então, a gente sabia que Campinas tinha diversos atores, um monte de gente, instituição fazendo educação ambiental, mas onde estavam essas pessoas? Onde estavam as instituições, né? Então, o plano de educação ele veio com esse olhar para que a gente pudesse estruturar, entender, trazer isso de uma forma mais organizada, por meio de políticas públicas, projetos, né, pedagógicos. Depois o Gustavo vai trazer um pouquinho mais para vocês sobre como que a gente enxergou e foi estruturando aos poucos hoje a educação ambiental em Campinas. E o plano de educação ambiental ele tem 9 programas. Bom, vamos lá. Hoje, então, a gente selecionou para vocês viram que são mais aí de 30 programas, mas a gente selecionou 9, que são aqueles em que a gente entendeu que tem maior interface no território, né? Que são aqueles em que é para a comunidade enxergar, ver uma melhora, né? A gente vê que há algumas estruturas físicas, outras são plantios, outras saneamento, mas isso se repercute dentro do território e é visível, né? Então, a gente selecionou eles. A gente tem outros programas que são mais estruturais, que são de revisão de legislação, de procedimentos, que a gente achou que não caberia trazer aqui, né? O que a gente quer é justamente que a população enxergue e fale o que precisa ser feito ali. Então, a gente selecionou 4 programas do Verde, que é o programa de parques lineares, programa de corredores ecológicos, elaboração e execução de planos de manejo das unidades de conservação, programa de controle de queimadas. Do Plano Municipal de Recursos Hídricos, a gente selecionou o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais, o PSA Água, o Programa de Saneamento Rural Sustentável e o Programa de Recuperação de Nascentes e Áreas Ciliares. E os de Educação Ambiental, a gente selecionou a implantação dos espaços de educação ambiental e a formação dos educadores ambientais. Tá joia? Então vamos lá. Bom, então, só para vocês, para a gente se localizar e entender de que parte da cidade que a gente vai falar um pouquinho, a gente fez um recorte, tá, das ações, então, para a bacia. Campinas tem 6 bacias hidrográficas, né, é essa unidade que a gente utiliza. Então, a gente tem a bacia do Jaguari lá em cima, com divisa com Pedreira, a gente vem Atibaia, a bacia do Inhumas, Quilombo e a bacia do Capivari, que é onde a gente está localizado hoje conversando, né. E lá na divisa com Dayatuba a gente tem a bacia do Capivari Mirim. Dá um zoom, por favor, Daniel. Então aqui a gente, eu não sei se vocês, tem 4 setinhas aqui do lado do slide, quando vocês clicam ela dá uma ampliada, tá? Às vezes vocês estão vendo ela um pouquinho mais minimizada, mas essa imagem aqui ela localiza os principais pontos que a gente tem na bacia. Então, onde a gente tem a John Boy do Lope cortando praticamente toda a nossa bacia. A gente tem o Shopping das Bandeiras, o Campinas Shopping, o Parque das Águas, o Hospital Ouro Verde e o Terminal do Campo Grande e o Terminal Vida Nova, tá bom? Acho que só para vocês
terem uma ideia aí, ficar mais fácil de se localizarem. Por gentileza. E aí, então, agora, para não ficar cansativo de vocês só ficarem me ouvindo, eu vou passar a palavra para o Gabriel, que é engenheiro ambiental e vem coordenando aí alguns programas, como de parques lineares, os corredores ecológicos, e ele vai contar um pouquinho para vocês o que são esses programas e o que tem sido feito aí na região, tá joia? Então, Gabriel, por gentileza. Obrigado, Angela. Bom dia a todos e todas. Como já foi apresentado, já vou passar para a apresentação dos programas. Como a diretora Angela falou, o Plano Municipal do Verde, ele divide para o planejamento as áreas verdes como função social e como função ecológica. Então, os programas e ações definidos no plano, eles também seguem essa linha. O primeiro programa, o programa de parques lineares, ele tem o intuito de, após o diagnóstico e a prefeitura entender que falta áreas verdes com função social, onde a população pode ter um convívio com a natureza e práticas de esporte, lazer e estar, não estão distribuídas de maneira igualitária em todo o território. E então, com o objetivo de melhorar essa distribuição, a gente criou uma lista de 49 trechos de parques lineares com uma proposta de associar a recuperação e conservação das matas ciliares, ou APPs, áreas de preservação permanente, com a possibilidade da promoção de atividades de lazer e esporte, a circulação não motorizada, através de passeios e ciclovias, pensando tanto na qualidade ambiental quanto na melhoria da qualidade de vida da população. E aí ela também esses parques lineares também podem compor corredores ecológicos e também servem como uma garantia e um aumento das áreas de zonas de inundação, como amortecimento de enchentes, que também é um problema que a gente vem tendo em vários municípios brasileiros, e Campinas não é diferente. Pode passar, Daniel. Na bacia do Capivari, pelo tamanho dela, pela condição dela, de ter uma expansão urbana histórica e agrupar uma boa parte da população de Campinas, mais da metade, mais 50% desses trechos de parques lineares, daqueles 49 trechos, estão incidentes nessa bacia. Eu não vou citar todos, porque são vários, mas como vocês podem ver, todos os polígonos coloridos de amarelo, passando pelo laranja até o vermelho escuro, eles estão distribuídos no território. Então tem lá no norte, na parte norte, o trecho do Pissarrão, Parque Linear do Córrego do Pissarrão, trecho 6. Aí lá embaixo, perto do aeroporto, tem o Parque Linear do Córrego Pium. Lá no canto esquerdo, no final, quase na divisa com Montemor, Parque Linear do Rio Capivari, trecho 4, e por aí vai. Então, essa é a intenção da gente implantar espaços verdes, áreas verdes com função social, distribuídos pelo território para que toda a população, no seu entorno, no seu bairro, tenha disponível esses equipamentos, essas áreas. E como exemplo, pode passar, Daniel, como exemplo de ação que a gente vem realizando, os parques lineares eles podem incidir tanto em áreas públicas quanto em áreas privadas, que ainda não tiveram alguma intervenção imobiliária, por exemplo, ou de alguma atividade. Através de alterações na legislação, através de busca por financiamento, busca por N meios de implantar, a gente tem a alteração, a revisão da legislação que torna obrigatório a implantação dos trechos de parques lineares incidentes nessas áreas, a gente chama de glebas, mas nessas áreas que não foram empreendidas ainda. E aí o principal exemplo nosso, tanto da bacia como na cidade, é o Parque Linear do Córrego Pissarrão, trecho 3, ali na Vila Industrial, antigo Córrego do Curtúmio, como conhecido. Ele foi implantado pelo setor imobiliário como uma obrigação no processo de parcelamento do solo, que é onde a prefeitura autoriza o empreendimento em si. Então, aquela série de prédios no entorno, a construtora foi obrigada a implantar o Parque Linear como
como parte desse processo. Essas duas imagens, né, da parte de cima da esquerda são desse parque. E em áreas públicas, aí a responsabilidade dessa intervenção, dessa conservação, dessa recuperação vem para o poder público. Então a gente vem tentando, através de parcerias com outros níveis hierárquicos, o Estado ou a Federação. No caso dessa imagem inferior, no Parque Linear do Córrego Santa Lúcia, é um projeto que é vinculado ao PAC, né, Programa de Aceleração do Crescimento, de governos anteriores a nível federal, que tem, entre outros objetivos, né, como regularização fundiária, pavimentação, também a implantação desse parque linear. Então está em fase de implantação, né, parte dele já foi concluída. E por fim, o exemplo do Parque Linear do Córrego do Banhado, onde o intuito é implantar o Parque Linear como um todo, mas através de intervenções da Secretaria Municipal de Serviços Públicos ou de compensações ambientais através do processo de licenciamento ambiental, a gente consegue fazer pequenas intervenções. Então aqui é uma imagem de um campo de areia, uma academia e um playground implantados em trecho do Parque Linear. Pode passar. E aí, quando a gente passa para as áreas verdes com função ecológica, a gente tem alguns programas. Um deles é o programa de corredores ecológicos, que tem o principal objetivo é a conexão de grandes fragmentos, né, de áreas protegidas locais ou unidades de conservação, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que garantem a conexão e o fluxo gênico, que é a troca de sementes, a troca de gênica entre áreas verdes preservadas existentes no território. Além disso, associado também ao programa, temos outro programa, que é o Programa de Recuperação de Nascentes e Áreas Ciliares, a gente chama de PRENAC. Esse programa ele foi dividido em dois, PRENAC urbano e PRENAC rural. Do Plano Municipal de Recursos Hídricos, e o engenheiro Geraldo vai falar um pouquinho mais para frente, mas a parte urbana, que trata, né, da necessidade de recuperar as matas ciliares dos cursos d'água e das nascentes dentro do urbano, ele acaba sendo associado, por exemplo, ao programa de corredores ecológicos ou ao programa de parques lineares, que tem o intuito também de recuperar essas áreas e traz essa importância também. Pode passar. Como exemplo de intervenções, aqui primeiro no mapa, né? Aqui no mapa, pelo tamanho da bacia, não fica tão grande, mas como exemplo a gente tem em verde escuro, mais escuro, as nascentes que estão pelo menos minimamente recuperadas, né, e conservadas através da vegetação natural já existente ou de plantios e recuperação realizados pela municipalidade. E como exemplos de corredores ecológicos, a gente tem dois incidentes nessa bacia, que é o corredor ecológico Capivari-Jatobás, no canto do lado esquerdo, né, do mapa, que basicamente configura a mata ciliar do rio Capivari e também ajuda a conectar áreas protegidas como o Parque Natural Municipal do Jatobás. E no canto direito temos o corredor ecológico São Vicente Serra d'Água, também, que é APP de alguns afluentes do rio Capivari também. O principal é o córrego São Vicente, e também tem o objetivo e intuito de conectar outra unidade de conservação, que seria a Serra d'Água, que é a unidade de conservação estadual. Pode passar. Aí alguns exemplos, né? A gente tem aqui a praça no bairro Jardim Nova Mercedes, com um plantio feito pelo nosso Banco de Áreas Verdes, um plantio mais recente, e do lado direito, no bairro Parque Jambeiro, né, a área da Guardinha, que é próximo, contíguo ali, vizinho da da unidade de conservação Serra d'Água. Um plantio já mais antigo, que já foi realizado, já foi finalizado e já tem um estágio, né, de conservação de recuperação mais adequado. Pode passar. Aí a gente tem o programa... Aqui, tá,
demorando um pouquinho para passar. O programa de elaboração e execução de planos de manejo das unidades de conservação, né? Eu já falei algumas vezes de unidade de conservação na minha fala, mas elas são espaços, né, no território que tem uma função de assegurar a biodiversidade. Então são espaços importantes, né, de fragmentos que ainda estão conservados ou têm o intuito ou a necessidade de recuperação. Aqui na bacia do Capivari a gente tem uma APA, né, uma área de proteção ambiental, que é a APA do Campo Grande, esse polígono verde maior no lado esquerdo. Temos 3 parques naturais municipais, que é o Campo Grande, em rosa, o da Mata, lá em cima, em azul clarinho, e o vermelho, o Jatobás, e no canto direito, a Floresta Estadual Serra d'Água, que é uma floresta estadual, que eu ia falar estadual, né? É uma unidade de conservação de nível estadual, mas que está dentro do território e a gente tem que olhar para ela no planejamento ambiental. Pode passar. Os 3 parques naturais municipais estão passando pelo processo de elaboração, começando o processo de elaboração do plano de manejo, né, na parte de realização do diagnóstico, com base, né, em recursos que a gente conseguiu. E a Floresta Estadual Serra d'Água, né, é de outro nível, que é o nível estadual, então a responsabilidade é do Estado e não do município, por mais que a gente tenha representação nos seus conselhos. E a APA do Campo Grande acabou de encerrar, se eu não me engano, foi no dia 29/4 de abril, o edital, né, para inscrições para fazer parte do Conselho Gestor. Era até dia 31 e do 3 foi estendido para dia 29/4. Pode passar mais um. E por fim, o programa de controle de queimadas, né, tem o principal objetivo o controle de queimadas, né, através de educação ambiental, melhorias nas normativas, mas a atenção especial é nas unidades de conservação que temos aqui no município de Campinas. Então, um exemplo foi um treinamento, né, com voluntários na região da APA do Campo Grande. Então, aqui está alguns pôster, né, dessa parte de educação ambiental, né, dessa chamada para essa campanha, e um exemplo aqui desse treinamento. Aqui embaixo a gente tem o site para mais informações. E agora eu passo para o engenheiro Geraldo, que vai falar um pouquinho mais dos programas mais vinculados ao Plano Municipal de Recursos Hídricos. Bom dia, pessoal, todos me ouvem? Como eu já fui apresentado, também sou engenheiro ambiental. Atualmente estou como coordenador de planejamento e gestão ambiental da Secretaria do Verde e também trabalho com uma equipe, né, que desenvolve ações ambientais nas áreas rurais, né? Então, esse é o primeiro parênteses que eu começo falando do plano de recursos hídricos, né, cujo objetivo é melhorar, então, a qualidade da água, né, qualidade e quantidade, né? Como Campinas tem diversos outros planos, né, como plano de habitação, plano de saneamento, segurança alimentar, e muitos deles focam a área urbana e já definem ações que melhoram a qualidade das águas nas regiões urbanas de Campinas, como é o caso do saneamento, do plano de saneamento, né, tratamento de esgoto, o manejo do lixo aqui em Campinas, a drenagem urbana. O plano de recursos hídricos ele focou muito as áreas rurais. Então, os principais programas do plano de recursos hídricos ele é destinado para melhoria, né, das condições, visando produção de água, conservação da água nas áreas rurais, que é onde estão as nossas principais nascentes, né, e áreas de recarga. Um outro ponto que vale a pena levantar é a complexidade, então, dessa gestão das águas, isso em qualquer município, principalmente por competências legais, né? Então, qualidade, a gente fala que é do Estado, é a CETESB, né, a nossa Agência Ambiental Paulista, que trabalha com qualidade, né? Então, quem autoriza um lançamento de esgoto, doméstico ou industrial, em qualquer curso d'água de Campinas, é o Estado,
né? E quem controla a quantidade, a retirada, uma captação de água, né? Ou até mesmo o lançamento, que vai aumentar o volume do curso d'água, no caso de São Paulo, é o DAEE, que a gente chama, Departamento de Água e Energia Elétrica, que quem emite a outorga de uso de água, que a gente chama, né? Que é uma permissão de, no máximo, 30 anos para alguém usar água, né? Seja uma empresa, seja uma instituição pública, ou até uma iniciativa particular, privada, né? Posto de gasolina, por exemplo, tem poços artesianos, precisa de outorga, né? Pessoal na área rural para fazer irrigação, vai captar a água do rio para fazer irrigação, precisa de outorga de uso da água, que no estado de São Paulo é o DAEE que emite. Bom, fazendo esse parênteses, a gente começa no principal programa, né, desenvolvido pelo Plano de Recursos Hídricos, que é o pagamento por serviços ambientais. No Brasil é um programa relativamente novo, né? Na região nossa, aqui, quem tem mais experiência no PSA Água é o município de Extrema, no sul de Minas, né? É comum passar no Globo Rural, né? Eles têm uma experiência de mais ou menos 12 anos, eles estão na cabeceira do Cantareira, né? É um local extremamente importante para abastecer a grande São Paulo e também a região do PCJ que a gente fala, né? Essa região das bacias hidrográficas que Campinas pertence ao rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Então as nascentes do nosso Atibaia, do nosso Jaguari, estão lá no sistema Cantareira, naquela região do sul de Minas, né? Campinas já tem 5 anos de experiência no PSA Água. A gente tem um conselho diretor que, junto com a Secretaria do Verde, faz toda a gestão dessas propriedades que já estão recebendo, né, dinheiro, incentivo monetário e também incentivos não monetários para estar desenvolvendo ações e atividades que melhoram a qualidade da água e também a quantidade, né? Então é focado para propriedades rurais, né? De forma muito simplificada, esse desenho do lado direito, ele mostra esse ciclo, né, que a gente fala do princípio do PSA, do pagamento, né, para a conservação da água. Quem protege recebe, protetor recebedor, e quem usa paga, né? Essa é a lógica. Então o proprietário rural faz o plantio de espécies nativas nas suas matas ciliares, nas suas nascentes, essa vegetação vai crescer e vai trazer um serviço ambiental, uma melhora para o meio ambiente, né? Principalmente para esses cursos d'águas e nascentes dessas áreas rurais. Quem usa essa água de melhor qualidade, né, estaria recebendo então, né, um serviço ambiental e estaria pagando por essa melhoria, né? Então aí a gente tenta fechar o ciclo, né? Hoje em Campinas, quem paga esses proprietários rurais é o Fundo Municipal de Meio Ambiente, é o nosso PROAMB, né? Mas a ideia é a gente avançar, né, para compartilhar esse pagamento, né? Então, quem, assim,